Salve, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Monique. Eu queria falar que na hora da oração do pastor, né? Na oração depois da meio-dia que ele faz, eu estava acompanhando. E o meu filho Mateus, ele tem 7 anos. Eu tenho 3 filhos, ele tem 7 aninhos. Porém, esse meu filho, ele tá numa situação de muita rebeldia. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu repreendo, eu não deixo ele no celular, tudo assim eu tenho tirado dele. E esse meu filho foi um filho que nunca me deu trabalho, irmãos. Desde quando era bebê, foi o meu filho mais calminho. E agora estava numa situação muito difícil e eu não entendia, né, o porquê. E eu tive um sonho, irmãos, com ele, um sonho que eu via eu brigando com ele, eu batendo nele, eu repreendendo ele, que ele estava assim muito agitado, né? Um sonho que eu tive. Aí quando foi, irmãos, agora na oração, meu filho começou a fazer rebeldia novamente e não estava me obedecendo. Aí eu chamei ele. Quando eu chamei ele, ele revirou os olhos, sabe? Olhando pra mim, tipo rindo, debochando assim de mim. E aí eu olhei assim, na hora eu falei assim, isso aí deve ser demônio. Isso aí não é meu filho, não. Na hora, sabe, irmãos? Eu falei, Jesus, o Senhor sabe que eu tô fraca espiritualmente, tô passando por um processo espiritual muito difícil, mas eu sei que o teu nome tem todo o poder, o teu sangue. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, irmãos. Comecei a orar. Eu falei, meu filho, vem aqui. Aí eu falei, filho, clama o sangue de Jesus. Repete com a mamãe, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, ele foi falando o sangue de Jesus tem poder. Nisso, ele ficou muito fraco, que ele não conseguiu nem mais falar o sangue de Jesus. E na hora que a gente começou a falar, eu comecei a sentir calafrio, meu corpo todo. E a minha cabeça queria começar a doer, irmãos. Só que aí eu comecei a clamar e a dor não veio, parou, sabe? Aí eu peguei. Quando eu olhei pra ele fraco, quase desmaiando assim em cima de mim, né? Fechou o olhinho dele. Foi aí que eu pedi ajuda, o pastor estava em oração. E nisso que o pastor começou a orar, depois ele voltou, ele deu uma respiração bem forte, sabe? Assim, ele voltou puxando o ar mesmo. E eu falei, meu filho, o que foi? O que tá acontecendo? Ele falou, mãe, eu não tava respirando, tinha algo me sufocando, apertando a minha garganta, mas depois eu voltei, né? Agora eu consigo respirar normal. E nessa hora da oração do pastor, eu tenho um carrinho de passeio do meu filho de 2 anos, que tá no quarto deles, né? E esse carrinho começou a mexer sozinho. Foi para frente e para trás, sozinho, na hora da oração do pastor. Mas pela graça de Deus, irmão, depois que meu filho voltou, assim, né? Ele voltou diferente. Eu senti uma leveza, aquele peso saiu, assim. Eu senti uma leveza e o olhar do meu filho mudou. Voltou aquele olhar inocente de uma criança. Não tava mais aquele olhar de uma pessoa debochada, sabe, irmão? Tipo um adulto, uma pessoa ruim. Não, voltou um olhar assim de leveza, de inocência, sabe? E ele foi para a escola e graças a Deus ele foi bem, né? Então eu queria deixar esse testemunho aqui, né? Foi agora na hora da oração. Eu não acompanho o pastor há muito tempo, comecei recentemente e Deus já tá agindo assim, né, na minha vida. Então eu quero agradecer a Deus e a vida do pastor e da